paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus pelas suas vidas, glória a Deus pela sua vida. Como que você está, uai? Espero que estejam bem e assim vamos prosseguindo, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, amém? Glória a Deus. Eu amo esse trem, eu amo a palavra de Deus. Eu amo Jesus Cristo, que se entregou por amor às nossas vidas. A palavra de Deus fala que Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo. E se tornou como de nós, sua criatura, mas sem pecado. Ele se entregou por amor às nossas vidas, até a morte de cruz, ressuscitou o terceiro dia e subiu ao céu e está à direita do Pai. Jesus voltará para trazer salvação aos que o aguardam e condenação para os que o rejeitaram. Pois o único caminho que nos reconcilia com o Criador é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus por Jesus Cristo. 7 coisas que não devem ser ignoradas. Primeiro, a experiência de Israel estando sob a nuvem. Em 1 Coríntios 10:1 está escrito: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Segundo, a experiência de Israel atravessando o mar. Novamente, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, está escrito: Irmãos, eu quero que vocês lembrem o que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Os dons espirituais. Em 1 Coríntios 12:1 está escrito: Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. As tribulações que os pastores sofrem. 2 Coríntios 1:8 está escrito: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Quinto, o endurecimento de Israel e sua relação com a plenitude dos gentios. Romanos 11:25 está escrito: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Sexto, a ressurreição dos mortos. Em 1 Tessalonicenses 4:13 está escrito: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Sétimo, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Em 2 Pedro 3:8 está escrito: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Glória a Deus. Então, 7 coisas que não devem ser ignoradas que acabamos de ver. A experiência de Israel estando sob a nuvem, a experiência de Israel atravessando o mar, os dons espirituais, as tribulações que os pastores sofrem, o endurecimento de Israel e sua relação com a plenitude dos gentios, a ressurreição dos mortos, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ver novamente aqui sobre a ressurreição dos mortos em 1 Tessalonicenses 4:13, que está escrito: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. A palavra de Deus fala que nós temos uma esperança viva, pois cremos em Jesus Cristo. Nós cremos no Senhor. Assim como Jesus, o Filho de Deus,
Ele se entregou por amor às nossas vidas até a morte, morte de cruz. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e nós vamos ressuscitar também. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo Jesus, amém? Pois o salário do pecado é a morte. Pela desobediência de Adão, pela desobediência de um único homem, Adão, o pecado entrou no mundo com a morte. Mas pela obediência de um único homem, Jesus Cristo, nós somos reconciliados com o Criador. E a palavra do nosso Deus diz que o último inimigo a ser vencido por Jesus é a morte. Morte, cadê a tua vitória, morte? Jesus ressuscitou. Nós temos uma esperança viva. Nós cremos em Jesus Cristo, o Deus único e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai envia o Filho ao mundo, Jesus Cristo, para que pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quem crê em Jesus, quem crê no sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com o Criador novamente. Jesus, ele subiu ao céu, ele subiu ao céu e está à direita do Pai. E todos aqueles que creem no nome de Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Nós somos templos, nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo. O Deus onipotente, onipresente, onisciente. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. O Deus que é onipotente, ele é o Deus todo-poderoso. O Deus onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O Deus onisciente, a onisciência do Senhor faz com que ele saiba e conheça todas as coisas. E ao saber e conhecer todas as coisas, ele sabia que ao criar o homem e a mulher, haveria separação entre Deus e os homens. O que nos separa de Deus é o pecado. E o próprio Deus, mesmo sendo o Deus eterno, pois de eternidade a eternidade ele é Deus, mesmo sendo onipotente, onipresente, onisciente, a misericórdia dele nos alcança tanto, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que a bondade de Deus continue resplandecendo sobre a sua vida. Que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Se você ainda não sabe qual é a vontade, qual é o propósito de Deus para a sua vida, ore ao Senhor e Ele revelará o teu coração. Todo ser humano, todos nós, nascemos com um propósito determinado pelo próprio Deus. O salmista ele diz: antes dos meus dias existirem, foram escritos pelo Senhor. Continue crendo em Jesus, que você possamos continuar olhando somente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida e que os sonhos de Deus para a sua vida e que o propósito de Deus sobre a sua vida se cumpram, se concretizem na autoridade e no poder, que é no nome de Jesus. Amém e amém. E nas suas orações, lembrem de mim, orem por mim. E no tempo da espera, o que nós temos que fazer? Até o último dia de vida nessa terra, alinhar a nossa vida conforme a palavra de Deus, que é a Bíblia. Andar em santidade. Nós vamos pecar? Vamos. Mas que ama Jesus não vive na prática do pecado. É consertar a nossa vida, é alinhar, colocar a casa em ordem. Paz de Jesus Cristo e vamos prosseguindo para o honra e glória do Senhor.